ele passou o final de semana aí comentando esse assunto também e debochando das pessoas, né? Dizendo que vai dar para comprar pastel, esse tipo de coisa, né, Zenho? Ana, a gente tem a fala dele num evento do PL Mulher, né? Isso. Vamos ouvir, Gui, o que ele disse? Dá para pagar todas as minhas contas, ainda sobra dinheiro aqui pra gente tomar um caldo de cana e comer um pastel com a dona Michele. Você não é chegada em caldo de cana, não? Gosta? Ana, e ele não pagou, né? Parece que o Bolsonaro não pagou as dívidas eleitorais, das multas eleitorais, ele vai apelar e tentar não pagar, aí sobra o dinheiro todinho para ele. E o que ele fez com o dinheiro, Ana? Então, as notícias são de que ele aplicou num desses fundos, investimentos de renda fixa, para render lá, com base na taxa Selic, que está nas alturas por conta de Campos Neto, que eles colocaram ali, né? Ele e o Paulo Guedes. Então, debocha duplamente do Brasil, né? Debocha da taxa de juros, debocha desse montante de recurso extraordinário, né? 17 milhões, é muito dinheiro. E ainda não paga as multas, né? Assim, o suposto era que esse valor era para ajudar, né, no pagamento. Mas esse é o modus operandi dessa extrema direita, né? Dessa direita não é só no Brasil, né, Azenha? Que se chamaria assim uma espécie de monetização do discurso de ódio, né? Como transformar isso em dinheiro. Houve uma briga interna, viu, Ana? Muito intensa. Entre eles, tinha uma turma que queria sair do acampamento do QG e ir para a esplanada dos ministérios, porque dizia assim, nós precisamos fazer pressão, precisamos ir lá pressionar. E tinha uma turma que não queria sair do acampamento porque temia perder os PIX. O Oswaldo Eustáquio é um jornalista bolsonarista que fez a denúncia disso, dizendo que os caras arrecadaram um montão de dinheiro, usaram só um pouquinho e deram um golpe do Pix, ficando com o dinheiro, né? Foi chamada lá de máfia do Pix, embolsando parte do dinheiro. Então, Ana, você mais cedo, quando a gente estava comentando o assunto, você usou a palavra certa, a monetização do ódio, né, Ana? E que não é uma coisa brasileira, né? Esse corte que a gente vai ver daqui a pouco, que você vai mostrar para a gente, a entrevista do professor, do escritor, é uma outra entrevista que eu fiz com ele, e eu achei encaixa muito nesse golpe do Pix bolsonarista. É isso, vou pedir ao Gui para a gente assistir aqui com a nossa audiência, então, esse pequeno trecho de uma entrevista e que a gente traz também alguns exemplos dos Estados Unidos, Itália e outros de como funciona essa monetização do discurso de ódio. Literalmente a máquina de fazer dinheiro da extrema-direita, que começa com o Beppe Grillo lá na Itália. Ele arrecada dinheiro através de um site, mas não só isso, ele vende todos os dados obtidos nesse site dos seus seguidores. No livro Os Engenheiros do Caos, o autor escreve sobre o movimento do Beppe Grillo. É preciso que os participantes sejam numerosos, que se encontrem por acaso e que não tenham consciência das características do sistema no seu todo. Uma formiga não deve saber como funciona o formigueiro, porque, do contrário, todas desejariam ocupar os melhores postos e os menos cansativos, criando assim um problema de coordenação. E aí você tem o Steve Bannon nos Estados Unidos, que está respondendo a um processo por suposto desvio de cerca de $1 milhão de uma campanha que foi feita para construir um muro entre os Estados Unidos e o México. Ele teria usado parte do dinheiro para cobrir despesas pessoais. Chegamos aos Estados Unidos, onde o Donald Trump tem cerca de $80 milhões disponíveis sob controle dele, porque ele chegou a dizer aos eleitores que deveriam doar não para o Partido Republicano, mas para ele, para o Save America, que é dele, ou para o DonaldJTrump.com.
O Trump que inspirou o Bolsonaro, que sabe muito bem como dar dinheiro ao discurso do ódio, Ana. Como o professor João César de Castro Rocha me contou numa entrevista. Se você participa de algum grupo bolsonarista de WhatsApp ou de Telegram, toda vez que se organiza uma manifestação, alguém pede dinheiro para carro de som, para comprar água, para confeccionar cartazes, para impedir que o comunismo chegue no Brasil. Então, o empreendedorismo no varejo é o que a extrema-direita trouxe para a política no Brasil. Nós podemos pensar que o bolsonarismo criou no Brasil um novo tipo de MEI, que não é o microempreendedor individual, é o microempreendedor ideológico. E há muitos microempreendedores ideológicos que ganharam muito dinheiro com o bolsonarismo. Isso, nas redes sociais, o discurso de ódio, ele torna-se um instrumento de monetização. A extrema-direita, no fundo, é um modelo de negócio. E a retórica do ódio é a sua principal garota propaganda. Por quê? Como funciona a retórica do ódio? Na retórica do ódio, o outro é progressivamente reduzido a um nada. Porque tornado nada, tudo que se faça contra o nada, nada é. E da violência inicialmente simbólica, chega-se ao verdadeiro propósito, a eliminação física. Um gesto que Bolsonaro tornou popular na campanha de 2018 foi o gesto da arminha, com os dedos para cima. Mas o gesto que realmente definiu o bolsonarismo, e é muito fácil encontrar imagens de Bolsonaro realizando esse gesto, é o gesto com as mãos para baixo. Alguém já se perguntou o que significa o gesto das arminhas? O gesto da arminha com as mãos para baixo? Execução. A única possibilidade de você fazer este gesto e atirar é porque a pessoa está sendo executada, está de joelhos na sua frente, e você está executando a pessoa. Então, a retórica do ódio é a incapacidade de lidar com qualquer espécie de diferença. Porque na retórica do ódio, o outro é transformado em inimigo. E por isso deve ser de imediato eliminado. É eliminado inicialmente do ponto de vista simbólico. Principia-se sempre por uma paródia, uma forma de ridicularizar o nome próprio da pessoa. Então é por isso que o Lula é o Nine, na verdade. É isso, exatamente. Porque quando você torna o Lula o Nine, você não é um nome próprio, não é uma pessoa identificável, é um estigma, é um emblema do mal, contra o próprio mal em si, tornado nada, por que não eliminá-lo? A consequência é assustadora e nós precisamos deixar isso bem claro, porque se seguirmos adiante com esse tipo de retórica do ódio, não haverá possibilidade alguma de jamais formarmos uma nação. E é exatamente isso que a gente assistiu no Brasil em diversos episódios, né, Azenha? E você dirigiu aí os documentários, né, feitos aqui pela Fórum sobre, por exemplo, o 8 de janeiro e o que precedeu o 8 de janeiro, o 12 de dezembro, tudo isso, os acampamentos, tudo isso foi via esse instrumento da monetização. Você monta uma campanha, digamos assim, né? E é uma campanha que tem como pano de fundo exterminar um inimigo, acabar com o inimigo, e aí você arrecada recurso, e recurso as pessoas depositam porque elas estão acreditando que é por uma causa justa, né, aos olhos dela, de eliminar uma ameaça comunista, uma ameaça do socialismo, uma ameaça vermelha. E com base nisso, aqui em Brasília, no acampamento deles, no QG do Exército, nós que vivemos em Brasília, nós percebíamos e víamos isso quando a gente passava pelo eixo monumental, ali ao lado do acampamento, as filas para os alimentos, a distribuição, como chegava coisas, chegavam vários caminhões com alimentos, com garrafões de água, e tinha lá os cartazes bem grandes do Pix, deposite o Pix, e parece que eles arrecadaram e deu até briga por conta desse dinheiro, obviamente. E a mesma coisa para o 8 de janeiro, que a gente
sabe é que nos estados funcionou muito essa campanha dos depósitos solidários para financiar os ônibus de golpistas que viriam para fazer o assalto à Praça dos Três Poderes. É realmente incrível.